Boa tarde, nobre vereador Eliel do Carmo, que preside essa sessão nesse momento. Boa tarde aos demais vereadores presentes. Boa tarde aos trabalhadores desta casa, aqueles que nos assistem pela Rio TV Câmara e boa tarde a todos que verão, inclusive, essa fala em outros momentos. Eu sou gordo. Eu sou uma pessoa gorda. Eu tive que conviver com essa situação, essa constatação, lidar com ela, grande parte da minha vida. Lembro, inclusive, que numa das minhas campanhas eleitorais, isso virou até mesmo um mote: eu acredito no gordinho. Eu tive que conviver, nem sempre com expressões e questões que eram positivas como essa questão da questão eleitoral. Eu tive que conviver com muitas expressões e manifestações daquilo que a gente chama de gordofobia. Manifestações que têm a ver com expectativas e padrões criados de beleza e de normalidade. Eu tive que conviver com esta perspectiva na minha vida de ter um corpo tido como anormal, um corpo que não se encaixava nas expectativas das pessoas. E isso tem detalhes muitas vezes até mesmo cotidianos, até mesmo nos parabéns que recebo porque emagreci tantos quilos, ao lidar com esta questão, traz embutido uma determinada expectativa de saúde, de padrão estético, de normalidade, da forma que o corpo deve ser, que dito cotidianamente, que dito o tempo inteiro traz sofrimento, traz apreensão, traz ansiedade. Quando criança tinha que conviver com os apelidos, com os xingamentos, com a incapacidade ou dificuldade de me encaixar nos padrões que então se esperavam. Até quando a gente vai ignorar que nós somos diversos, que nossos corpos são diversos? E não só que essa diversidade nos define, mas essa diversidade nos valoriza, essa diversidade nos torna melhores. E por que será que eu venho falar disso aqui hoje? O que traz essa reflexão na tribuna? Na semana passada, presidente Eliel do Carmo, o deputado estadual Rogério Amorim estava discutindo, havia um debate na Alerj sobre um projeto de lei que tratava sobre a limitação e até a proibição de alimentos ultraprocessados nas escolas. Projeto de lei, inclusive, que nós discutimos ao longo do ano aqui neste plenário, um debate trazido pelo nobre vereador César Maia. Então o deputado Rogério Amorim sobe à tribuna e, como é característico muitas vezes dele, no lugar de fazer o debate de conteúdo do projeto de lei em tela, parte para um processo de ofensas. Ele ofende primeiro o deputado estadual Flávio Serafini, começa então a falar do meu partido e passa a insultar a vereadora Beni Brioli, vereadora mais votada da cidade de Niterói, e a insultá-la já destilando gordofobia. E aí ele emenda, enquanto xingava e insultava a Beni, ao falar do meu partido pessoal, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, ele usa a seguinte frase: e tem ainda um vereador que se veste de mini no carnaval. Abre um parênteses, não conhece sequer os personagens dos quais eu utilizo para me vestir no carnaval. Tem uma preocupação de eu ser bem resolvido e usar da alegria no carnaval. Eu nunca me vesti de mini, mas não teria nenhum problema se decidisse. Mas nem isso o deputado sabe. E não tenho nenhum problema de manifestar a minha alegria no carnaval com as diversas fantasias que eu adoro utilizar. Mas então o vereador diz, o deputado estadual, eles têm lá um vereador que se veste de mini no carnaval e que parece um porco humano de tão obeso que é. Eu vou repetir essa frase.
e que parece um porco humano de tão obeso que é. Eu quero dizer que eu subo a esta tribuna e começo essa tribuna me dizendo e afirmando: eu sou gordo, não para responder a ele, a este deputado mesquinho, que não tem, na minha opinião, a mínima capacidade de fazer um debate em alto nível sobre um que então estava se debatendo lá na LERJ, mas entendendo inclusive que talvez ele esteja desesperado com as eleições que se avizinham. É alguém que tem perdido claramente a popularidade, que colocar. Também não é por ele e pelo conjunto que, a partir de uma perspectiva específica e autoritária, característica dos tempos que a gente vive, adora ter uma obsessão pelos corpos dos outros. Eu me lembro que aqui uma vez num debate nesse plenário, o vereador Carlos Bolsonaro resolveu me mandar fazer um regime na Venezuela, quando não tinha nenhuma relação com o que a gente então falava. Essa galera do ódio bolsonarista, mesquinho, né, que gosta de fazer isso, tem uma obsessão pelos corpos dos outros, tem uma obsessão pelos corpos. Mas eu quero repetir, não é por causa dele, ou para responder a esse deputado de segunda categoria, mesquinho, que está desesperado pelas eleições, querendo criar um fato político, que eu subo essa tribuna. Eu venho falar sobre gordofobia, porque este é um tema importante, porque de fato a forma como o deputado se dirigiu a mim, me fez lembrar de que muitas vezes eu não assumo esse debate como um debate importante, vereador Ulisses Marins. E não, muitas vezes, inclusive, não tive a coragem de dizer: eu preciso encarar esse debate. Porque este debate, porque a gordofobia, ela causa muito sofrimento. E há muita desinformação sobre isso. Minha assessoria me lembrando aqui que é Rodrigo Amorim, não Rogério Amorim. Ou Marcelo Diniz também lembrando. Desculpa por trocar o nome. O deputado estadual Rodrigo Amorim, esse que fez essa fala absolutamente mesquinha e desesperada. Não é para responder ao Rodrigo Amorim que eu venho a esta tribuna falar sobre gordofobia. É por compreender que falas desse tipo e de um agente público, que infelizmente ele contribuem para a perpetuação desta forma de preconceito que gera na cabeça das pessoas, e especialmente das pessoas gordas, sofrimento, dor, estresse. E por isso eu não posso me calar. Não é para responder a esse deputado que eu falo, é para produzir conhecimento a respeito, é para tornar pública a minha decisão de tornar este um tema importante dos nossos mandatos. Vamos apresentar um primeiro PL, que é um PL que discute essa questão do combate à gordofobia, e vamos pensar em outras atividades, vamos fazer reuniões com o movimento que hoje pensa essa questão. Mas eu precisava subir essa tribuna para dar essa primeira resposta, não por ele, mas pelo conjunto de pessoas que cotidianamente sofre por conta de perspectivas como essas. Gordofobia é preconceito. Como diz a nutricionista Paola Alteia, o corpo gordo não é um erro, um pecado ou um crime. E a gente precisa entender isso. Primeiro, corpo gordo não é resultado de negligência. Porque não é necessariamente resultado de comer demais. Quantas pessoas magras nós conhecemos que comem tanto? Quantas pessoas gordas fazem dietas a vida inteira e não emagrecem? Porque há uma série de fatores envolvendo, sejam eles genéticos, sociais, de saúde mental, até a poluição do ar tem relação com essa história. E portanto, quando tratamos a questão da forma do corpo das pessoas como algo que está relativo ao seu mérito ou empenho individual, nós causamos sofrimento naquelas pessoas que não se enquadram nos padrões estéticos que então se impõem. E isto é grave, porque mais uma vez causa sofrimento e dor. Quanto bullying nós não temos nas escolas por conta disso? Quanto sofrimento nós não temos, inclusive nas pessoas que não se enquadram nos equipamentos públicos que são construídos e não pensam nos diferentes corpos.
Quanto nós não temos de problemas nos equipamentos de saúde que não estão adaptados para exatamente os corpos gordos. Quanto nós não temos, inclusive, com a própria questão da produção de roupas que se fazem sem conhecer a lógica da diversidade de corpos que a gente tem. Segundo, pessoas gordas não são doentes. A perspectiva de usar apenas o índice de massa corporal como um fator a determinar aquelas pessoas que são doentes ou saudáveis está errada, e cada vez mais a ciência tem mostrado isso. Pesquisa da Universidade de Los Angeles, e não estamos falando de nenhuma universidade comunista, né? Mostra que 54 milhões de americanos saudáveis foram classificados como doentes apenas por estar com IMC fora do padrão normal. Metade dos cidadãos americanos acima do peso são absolutamente saudáveis. 30% daqueles que têm o IMC normal não estão saudáveis, dito normal. O que nos leva à perspectiva de que sim, existem determinados fatores de risco para aqueles que são obesos. Eu mesmo estava há 2 anos atrás num quadro de pré-diabetes e, por orientação médica, me submeti a uma cirurgia bariátrica, porque isso resolveria um problema de saúde que eu tinha no meu corpo. Mas não era uma questão estética e me enquadrar diante dos padrões. Não se tratava de uma intervenção cirúrgica para fazer aquilo que eu não tinha vontade para fazer. Se tratava de uma questão de saúde que sim, tinha relação, como quaisquer outras podem ter, relação com corpos as mais absolutamente diferentes. Gordofobia é um preconceito, e como todo e qualquer preconceito tem relação com poder, tem relação com opressão, tem relação com a perspectiva de enquadrar um padrão que é de normalidade e sobre o qual se impõe a todos aqueles ditos como anormais, e se estabelece então um ciclo de preconceito, sofrimento e dor. Nós precisamos lidar com a perspectiva da própria aceitação dos corpos gordos, desses corpos, e aí este é uma questão importante. Não podemos permitir que agentes públicos perpetuem preconceitos e opressões como essas. Venho a essa tribuna, portanto, para inaugurar um debate. Quando discutimos a questão da alimentação saudável, isso não tem a ver com padrões estéticos de beleza de corpo, tem a ver com saúde. E essa perspectiva da saúde precisa existir para todos os corpos, para todas as gentes, para todas as pessoas. A gordofobia causa mais mal à saúde do que essa ideia tosca de que corpos têm que ser padronizados esteticamente. A esses deputados de segunda categoria, eu deixo o desespero eleitoral do momento em que for reconhecido que eles não são nada além do que ódio. Ao contrário, eu estou aqui defendendo que precisamos combater todos os tipos de preconceito, aceitar e respeitar e valorizar todo tipo de diversidade. Muito obrigado, senhor presidente. Abaixo a gordofobia. Obrigado ao nobre vereador Tarcísio Mota. Não sendo utilizado todo o tempo regimental, a presidência franquia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão.